informação da semana. Olá, está no ar mais um programa em discussão. O assunto de hoje vem chamando a atenção de todos nos últimos meses. Suicídio de policiais. É fato. Os policiais brasileiros estão deprimidos e cometendo suicídio. A situação vem sendo objeto de estudo de pesquisadores e de protesto por policiais diante da falta de política de prevenção e de dados sobre esta questão. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Benedito Mariano, ele que é ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Aqui com a gente também está a psicóloga Regina de Carvalho e Diógenes Munhoz, que é major do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, trazendo essa informação, essa discussão aqui hoje para o nosso programa. Eu vou começar aqui pela ouvidoria. É fato o que a gente acabou de colocar agora? Tem aumentado o número de suicídios entre policiais aqui em São Paulo? Aumentado e aumentado muito, né? Eu diria que, tirando o serviço extra, a folga, o que mais vitima policiais civis e militares hoje é o suicídio. 3 vezes mais do que homicídio, morte de policiais, por exemplo, em serviço. 3 vezes mais. Só em 2017 e 2018 ocorreram 78 suicídios policiais. 22 de policiais civis e 56 de policiais militares. Em razão desse aumento, principalmente na Polícia Civil, a Polícia Civil na década de 90 era 1, 2 suicídios por ano, hoje passa de 10. Né? Nós resolvemos na ouvidoria fazer uma ampla pesquisa, um estudo, Um mapa. um mapa para diagnosticar as motivações do suicídio policial. Estamos na fase final dessa pesquisa. Nós ouvimos mais de 40 policiais, amigos das vítimas, familiares, e em setembro nós vamos lançar esse estudo que vai indicar as principais motivações do suicídio policial e, a partir daí, a ouvidoria vai fazer uma série de recomendações ao governo. Na Polícia Militar já existe um programa há mais de 15 anos. Nós vamos indicar algumas alterações, ampliar esse programa que já existe. E na Polícia Civil é começar do zero. A Polícia Civil, que tem 25 mil policiais em São Paulo, não tem um programa de prevenção à saúde mental e em especial o suicídio. Né? É mais grave a situação na Polícia Civil, porque não tem programa nenhum. O da Polícia Militar é ampliar o que já existe, mas existe um programa. Eu acho que essa pesquisa vai contribuir para despertar no governo a necessidade urgente de priorizar essa questão do suicídio policial, que é uma das principais causas da vitimização policial em São Paulo. Vou tentar achar um número aqui. Teve um crescimento de 73% nas ocorrências, com 20 ocorrências ao longo de 2017, 51 registros em 2018. Estou falando de suicídios, tá, gente? Relatório mostra suicídio de policiais em São Paulo aumenta 73% de 2017 para 2018, segundo ouvidoria, dados apresentados agora aqui. 71 profissionais se mataram nos últimos 2 anos. Voluntária de rede de prevenção de suicídio alerta: há um ser humano dentro da farda. Só para fazer uma observação, nós divulgamos o número de 71, mas no processo da pesquisa, alguns casos que ainda estavam sendo analisados se concluiu para o suicídio. Então passou para 78. O número oficial de 2017 e 2018 são 78 suicídios policiais. Bom, esses são dados da própria polícia que nós tivemos acesso. São dados, são números que a gente está vendo. Sim. E esses números estão contando alguma coisa. Sim, estão mostrando alguma coisa e é alerta. É um alerta muito forte. É alerta, isso está claro, né? Muito forte. Falar com a psicóloga aqui sobre essa situação. Suicídio. Do que a gente está falando? Como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto de tirar a vida?
Mas eu Entendendo a cabeça, né, do ser humano. Como falou, dentro de uma farda tem um ser humano, né? Sim, eu acho, pegando o gancho, né, que você está falando aí, dentro de uma farda tem um ser humano, né? Então ele tem todas as questões dele emocional. Ele não é só um policial. Então você imagina, você falar que um policial é 24 horas policial, e aonde está a pessoa nisso tudo? Porque às vezes um policial tem uma família, não é isso? Ele tem um contexto aí em volta dele, né? Então é muito complicado você ser algo que você não é. Então eu prefiro morrer, né? Porque se eu não consigo viver outras coisas, quem eu sou, muitas vezes, né? Que as pessoas falam muito do vazio, da existência, né? Então, no meu vazio, eu não sou só um policial, né? Eu sou mais do que isso, né? Então, eu prefiro morrer. Então, eu não aguento mais aquilo ali, porque tem toda a regra. Não vê né? saída para aquela situação, a não ser a morte, tirar a própria vida. Entendeu? E não consegue, porque muitas vezes esse pensamento da morte é algo muito, eu acho que posso falar assim, um pensamento bem obsessivo, né? Então eu não consigo ver saída para aquilo ali. É como se tudo não tivesse mais cor, tudo fosse preto e branco. Eu não tenho saída. Então eu vou morrer. E a morte como solução. Isso. E assim, a família ela deve prestar muita atenção, às vezes, nos sinais, porque a gente está falando de policial, mas falando no suicídio de uma forma geral, né? Às vezes está atrelado a alguma perda, né? Então, é lidar com a frustração, né? Porque a gente está sempre nesse caminho né, em busca de algo nosso, né? Mas tem sempre algo que não vai dar certo, entendeu? Então, é um caminho muito, eu acho que posso falar até dual, né? Porque você está querendo alguma coisa, às vezes acontece outra coisa. E às vezes você acaba buscando essa saída sem ter uma ajuda, porque a ajuda terapêutica, né? Então, assim, procurar um psiquiatra. É um assunto muito velado, né? Então, o policial às vezes se coloca naquela posição de estar muito, eu consigo, eu vou, né? E ele tem... Espana, né? Eu brinco que espana, né? Mas de brincadeira não tem nada nisso. A pessoa, né, dá um tilt ali. Sim, porque ele tem emoção, né? Ele não é um robô. Não né? é um robô. Vai lá e faz, volta pra vai casa, lá, tira esse personagem, continua com a vida de pai, de mãe e tá tudo certo. Isso, não. Ele é uma pessoa que dentro ele carrega na alma dele um sentimento, né? Um ser, né? E ele não Como é que trabalha com isso? É isso. Já vou voltar aqui para você para continuar entendendo melhor aí o que está acontecendo com a nossa população, em detrimento aí com os suicídios dos policiais. Diógenes, major do Corpo de Bombeiros e também autor de um livro, né? Isso. Abordagem técnica a tentativas de suicídio. Isso mesmo. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Silvio. E, bom, como bombeiro, eu imagino que você já deva ter vivido todos os tipos também de situação, né? E eu nem imagino. Algumas situações, né? Primeiramente, cabe validar aqui a necessidade da gente discutir sobre isso, né? E parabenizar vocês todos. Precisa discutir, lógico, não dá para ficar velado. Durante muitos anos, na verdade, durante muitas décadas, se criou um fenômeno vétero aqui de a gente não falar sobre suicídio. E quando a gente não fala sobre um assunto, a gente cria muitos mitos em cima desse assunto. A sociedade deve discutir, sim, saúde mental, a sociedade deve, sim, discutir sobre suicídio, porque é inegável que essas coisas estão às nossas portas, isso acontece dentro de famílias, né? Então a gente presencia isso da pior forma, que é na crise, é em cima de um viaduto, é em cima de uma torre de celular, é no momento mais sensível dessa pessoa. Então, parabéns, né, por vocês terem trazido esse tema, e a gente tem que sim conversar sobre isso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, ela vive uma crise em relação a isso? Sim, vive, não é inegável. Na verdade, não é a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, ou os órgãos de segurança, ou os órgãos militares. É a sociedade. E não é a sociedade brasileira, é a sociedade mundial. Hoje, a saúde mental, ela é um dos pontos mais focais na Organização Mundial de Saúde, né? Tendo em vista os grandes números. Para que a gente tenha uma ideia, há 10 anos atrás, o índice de suicídio no Brasil era de 5,8 por 100 mil habitantes. Hoje nós estamos em 6,3. É um processo de aumento muito grande. Para que a gente tenha um comparativo, se a gente chegar a 10, nós temos um índice epidêmico,
né? Então, estamos caminhando. É lógico que a gente vai brecar isso. Eu tenho visto isso, né, a cada dia que passa, ainda mais estando à beira do Setembro Amarelo, né? Porque nós estamos conversando a discutir sobre isso, né? Um ouvidor, uma psicóloga, um bombeiro, né? Conversando sobre isso, fazendo com que as nossas corporações, a nossa sociedade volte para si. É inegável que, eu sempre brinco o seguinte, né? Hoje está muito na moda o olhar da saúde física, né? A importância do corpo cada vez mais. Você deve ser a sua melhor versão nas redes sociais, a todo momento, a cobrança. Isso é bom, faz parte também, né? Cuidar da saúde física faz parte, mas quem controla tudo isso aqui. Então, assim, o papel Como é que tá essa saúde da aqui, né? psicologia é fundamental, o papel da psiquiatria é fundamental para esse tipo de fenômeno. Diógenes, deixa eu só perguntar aqui, que eu estava conversando com a Regina antes da gente começar a gravar aqui e trouxe uma informação para ela que o Diógenes confirmou. E eu, até bem pouco tempo atrás, não sabia. Eu, como cidadã, e olha, trabalhando aqui numa casa de leis. Um policial, a partir do momento que ele se formou, que ele recebeu ali a farda dele, ele é policial 24 horas por dia. É isso? Como é que é essa dinâmica? Explica isso que eu estou falando, né? Explica isso que eu estou falando. Nós fazemos um juramento, né, de sacrifício, de defesa da sociedade. Eu creio que seja a única profissão que faz esse juramento, né? Que é o sacrifício em defesa da sociedade, que, se necessário, com a própria vida. Felizmente, eu nunca tive que cumprir esse juramento. Amigos meus cumpriram, né? Então, assim, é inegável que se eu... não a sociedade, mas a comunidade na qual eu transito, na qual eu vivo... Eu vou dar um exemplo. Eu vivo num condomínio. Todos naquele condomínio sabem que eu sou bombeiro, né? Às vezes me vem chegar fardado ali, sair fardado. Vamos supor que tem um princípio de incêndio no apartamento ao lado. Todos sabem que ali mora um bombeiro. Então eu não tenho como me negar um atendimento, né? Até por uma questão, primeiro, de resposta para essa comunidade e também de foro pessoal. Eu fiz esse juramento. Então, sim, o policial militar, por uma questão de abnegação, ele é policial militar 24 horas. Em outras palavras, fora o que o Diógenes acabou de falar, por exemplo, se um policial está voltando do seu ofício lá do dia, saiu lá do seu trabalho, tá, já como civil, e se depara com uma ação, uma ocorrência no meio da rua, ele vai ter de agir, porque ele é um policial. Mesmo ele estando sem farda, mesmo ele já tendo batido o cartão dele ali, né? Ele é um policial. Ele é um policial. E ele tem de fazer alguma coisa, porque senão pode ser até punido, por exemplo. Aí eu tô perguntando isso, tô colocando esse assunto na roda, porque a gente trabalha em outras profissões, você chega em casa, você deixa a sua profissão lá, agora é o meu momento mãe, agora é meu momento... Em que momento esse policial militar ou esse policial civil, ele deixa de ser? Porque, pelo que eu entendi, ele está em alerta 24 horas. E mexendo com situações que a gente nem imagina. Mexendo, vendo, tentando intervir com situações que a gente nem imagina. É isso, Benedito? Como é que é esse quadro? Como é que é esse dia a dia desse policial aqui no Brasil ou aqui em São Paulo? Eu acho que uma das questões que precisa ser resolvida a curto prazo é a remuneração da base da polícia, das bases da polícia. Para começar. A ouvidoria fez um estudo, encaminhou ao governador e ao secretário, propondo um piso estadual para as 3 polícias de São Paulo, que elevaria em média em 36% o início, o salário no início de carreira. A base das 3 polícias é muito mal paga. De quanto que a gente está falando? Nós estamos falando de R$ 3.150 no início de carreira, brutos, né? Então recebe muito pouco a base das polícias de São Paulo. Como o policial recebe muito pouco, no dia de folga, ele vai fazer o serviço extra para complementar o bico, para complementar salário. Bico já é institucional, tá, gente? O bico na vida do policial já tá... De cada 10 policiais militares que morrem no estado de São Paulo, 9 morrem quando não estão na função policial, né? Grande parte no serviço extra, no chamado bico. Então, quando a gente fala em aumentar o salário
da base das polícias, nós estamos falando em também diminuir a vitimização policial. Porque se o policial passar a ter uma remuneração adequada, ele vai deixar de fazer bico. E não acaba com o bico por decreto, acaba com o bico remunerando melhor as polícias. Nós propomos ao governador que encaminhe à Assembleia Legislativa, essa casa, um projeto de lei criando uma loteria estadual da segurança pública e todo o recurso dessa loteria seria para um fundo estadual do RETP, que é uma gratificação específica para policiais, e isso, a curto e médio prazo, garantiria aumentar o salário da base da polícia, no nosso entendimento, entre 30% a 37%. Então, eu acho que falta vontade política para melhorar as condições de remuneração das 3 polícias. Então, quando a base da polícia for melhor paga, vai diminuir a vitimização, vai diminuir o estresse, né? O policial vai estar mais próximo da família, porque se ele não faz bico no dia de folga, ele vai estar com a mulher, com o filho, enfim, né? Há policiais que no dia de folga fazem 2 trabalhos extras. Praticamente não dorme, né? Então, evidentemente que trabalha sobre um estresse Quem que aguenta? Gigantesco. Quem que aguenta? Então, é fundamental, além do programa de saúde mental qualificado, não perder de vista que é fundamental, urgente também, aumentar o salário, a remuneração da base das 3 polícias, que em média é de R$ 3.150 a R$ 3.500 aí, brutos, R$ 3.500 envolvendo as 2 polícias, a Polícia Técnica Científica e a Polícia Civil. Os policiais militares ainda ganham um pouco menos, isso tem que ser uma agenda prioritária, não só do governo, mas eu também penso que do Poder Legislativo. Sim, é essa casa que vota, a mudança. Na vida da população. Recentemente teve um promotor, se não me engano, aqui com a gente no nosso estúdio, e ele perguntou uma coisa para mim, numa conversa informal aqui antes da gente começar o programa. Falou, se você já foi em presídio? Falei, não, nunca fui. Como jornalista, nunca fui. Já vi várias cenas, já fui em vários lugares, mas em presídio eu nunca fui. Ele falou assim, você sabe qual é o cheiro de um presídio? Eu falei, não, imagina. Ele falou, esse cheiro é igual em todos os presídios. Pode ser daqui de São Paulo, pode ser do Amazonas, pode ser... Eu falei, como assim? Ele falou, é um cheiro de muitas pessoas juntas, é um cheiro que mistura suor, que mistura cheiro de resto de comida com restos de dejetos humanos e chega a ficar doce até esse cheiro. Por que eu estou falando isso, gente? Tem policial trabalhando também dentro do presídio. Tem agente de segurança também trabalhando dentro do presídio. E essa pessoa não está presa. Mas essa pessoa vive essa situação como um preso todos os dias. É verdade. Estou mentindo? Não, acho que é isso mesmo. Aí você para pensar em algum momento assim, poxa, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Se você for olhar isso daí, imagina um agente de segurança, um carcereiro, né? Vulgo carcereiro aí que a gente conhece, que chega lá, ele tem que deixar o celular dele para fora, não pode mais ter contato com o celular, porque, enfim, área de segurança. Ele entra, tem contato dioturnamente, conhece o rosto e conhecem o rosto dele dioturnamente. E aí esse promotor ainda virou para mim e falou assim, aí esse policial, esse agente de segurança, ele vai para casa. Antes dele ir para casa, ele recebe um recado de um presidiário lá dentro. Fala assim, ô, Joãozinho, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que tá aí o senhor aí, traficante, né? Você tá bem? Tô bem. E a dona Tereza tá bem? Festa de aniversário tava linda ontem. Como assim a festa de aniversário da Dona Tereza? Dona Tereza é minha mãe, a festa de aniversário dela foi ontem mesmo. O tema moranguinho tava ótimo. Como ele sabe desses detalhes? E aí ele pega e pede pra você alguma coisa, do tipo, olha, vai chegar uma encomenda aí, facilita pra mim essa encomenda pra entrar. O que você vai fazer? Você que é um agente de segurança, o que você vai fazer? Não vai facilitar? Não vai ajudar? O cara sabe tudo da sua vida. Isso é o dia a dia de um policial, né? Isso é o dia a dia de um agente de segurança. Como é que vive com isso? Como é que vive com isso, doutora?
Então é complicado, né? Porque ele é capaz de facilitar mesmo, né? Como Porque, é que você vive? Você vai falar, não vou facilitar, mas ele acabou de falar da dona Terezinha, minha mãe. sim, sabe toda a minha vida, né? Como que ele sabe da minha vida, né? De onde está vindo essa informação? E Então, o que ele pode fazer com essa informação? Sim, porque se ele já a vida dele já é um estresse, imagine ele tá numa situação em que é mais um estresse, né? É mais uma coisa que eu Todo tenho. dia ele vai para esse estresse? É. Todo dia. Ele vai acordar e ele sabe que ele vai, esse cheiro que eu falei, Eu esse vou dizer rosto uma que ele... coisa para você, Silvio, e colegas aqui. Apesar de ser muito alto hoje os números do suicídio policial, eu diria que ainda há muita subnotificação. Né? Quer dizer, não está chegando de... Porque o policial, veja bem, quando ele... Eu vou falar no programa que existe, que é na Polícia Militar. Na Polícia Civil não existe programa nenhum. Nós temos que começar do zero. Se ele for procurar o serviço na saúde mental da Polícia Militar, dependendo da avaliação que o profissional, o psicólogo ou psiquiatra faça da situação dele, pode propor que ele vá para serviço administrativo e saia da rua. Nem fique na Se rua. ele for para serviço administrativo e a avaliação for de que a situação dele não é boa, uma das providências é tirar a arma de fogo. Se ele tira a arma de fogo, consequentemente, ele corre o risco de perder 60% da sua remuneração, que é o que ele recebe no bico. Né? Porque ninguém quer um policial no serviço extra, no bico, sem arma. Sem arma. Né? Se você está Então, contratando isso, é porque você precisa ele- dessa segurança. Às vezes, por receio de perder o serviço extra, ele não procura o serviço com receio de perder a sua arma de fogo, consequentemente, perder o bico e diminuir a sua remuneração. Menino, é um ciclo. Eu não tenho dúvida que há muita subnotificação. Quer dizer, que a verdade não está chegando, os números reais não são... Pode ser maior do que a gente tem. imagina. A gente percebe o seguinte também, né, Silvia? Minha E nossa. eu vejo isso constantemente. Falar sobre saúde mental, ela gera preconceito. Né? Então, assim, Isso é fraco. é inevitável que uma pessoa... A pessoa tem uma dor no joelho, durante 2 meses ela vai no ortopedista buscar um ortopedista especializado em joelho para resolver aquela dor. Mas ela tem um problema que é um problema físico e químico também, como alguns transtornos de humor, transtornos de personalidade, e ele não procura um psiquiatra. Mesmo tendo, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, ela tem programas, referências em nível nacional. Né? O programa de prevenção de suicídio do CAPS da Polícia Militar é uma referência para todas as outras polícias militares. Né? Esses dias mesmo eu estava falando com a Coronel Soraya e eu conversei assim, eu palestro bastante fora de São Paulo e eu falei assim, a senhora não tem ideia o quão forte é o nome do CAPS da Polícia Militar aí fora, dentro da área da psicologia. Né? Então, mas a pessoa, quando procurar um psiquiatra, isso independente de ser da esfera de segurança polícia ou não. ou de polícia ou não, você amanhã, você fala para a sua chefe que você não virá trabalhar porque você tem uma consulta em qualquer médico, menos no psiquiatra. Você tenta porque o brasileiro ele É é assim preconceituoso mesmo. com esses dois profissionais. Eu sempre brinco o seguinte, psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico de gente. Psicologia, terapia, não é frescura, é autoconhecimento. Né? E eu tento levantar essa bandeira em todos os lugares que eu passo. Por quê? Para tentar acabar. A gente só vai chegar lá no âmago da coisa chamada suicídio se a gente passar antes por saúde mental. Né? Que ninguém está acessando, não está se falando, de forma não alguma. está... Então, assim, para que haja uma fórmula, não há uma fórmula para que haja um suicida. A gente nem usa mais esse termo suicida, Sim. a gente usa o termo tentante na hora da ocorrência. Até por uma questão de respeito. Né? Ele é tentante naquele momento, depois ele volta a ser, ele passa para a área da prevenção, ele volta para a área da prevenção do suicídio. Mas você não pode fazer com que... você não consegue chegar no âmago chamado suicídio sem passar por 2 fatores principais. Os fatores endógenos e os fatores exógenos. Somado essas coisas, vários fatores exógenos, somado a alguns fatores endógenos da pessoa, você pode ter uma tentativa de suicídio. Né? Para isso, é inegável que nós estamos, e eu vejo isso dentro da minha corporação, não sei, como o ouvidor disse, né, da Polícia Civil não tenho informações,
Mas a Polícia Militar ela se preocupa muito com isso e não é de hoje. E não é de hoje. Esses programas estão aí há quase 10 anos. Né? Aí vem um confronto com essa coisa chamada preconceito. Ele deixa de ir E o lá... preconceito trava. Pessoal. E pessoal. trava, né? E Ele não trava, é do ele não faz policial você... isso. Ele trava, ele não é do policial. Isso é do brasileiro. Sim, é do É do brasileiro. É nosso. É nosso. A gente não procura resolver saúde mental no Gente, Brasil. mas olha esse caminho, como é que ele é longo Major, e a gente está, né? Se me permite complementar a tua análise, eu diria que ainda na esfera policial, em especial na Polícia Militar, ainda tem a cultura do ethos do guerreiro. Né? Quer dizer, o policial, ele é treinado, Ele é um formado homem para ser forte. Ele é um homem forte, né? sim. Então, e isso está presente, o ethos do guerreiro é uma forma de intimidar o policial de procurar ajuda. Né? Quer dizer, Como é que esse cara forte, O coronel, né? eu procurar ajuda. fiz uma conversa longa com a coronel Mônica, que é responsável Sim. por todo o pessoal da Polícia Militar e responsável pelo programa de saúde mental na Polícia Militar. Tem quase 100 profissionais na Polícia Militar trabalhando com saúde mental há mais de 10 anos. Capes Então, e naves, existe um programa, existe uma estrutura de acompanhamento. Nós vamos sugerir algumas ampliações desse programa. Tá. Precisa ampliar, Não porque pode- apesar de... Ele é bom, mas precisa ampliar. Precisa ser ampliado, porque apesar de existir o programa, os dados aumentaram nos últimos 2 anos. Pior é uma situação de não ter programa nenhum, que é o caso da Polícia Civil, que Tá largada. negligenciou a saúde mental. E aí passa também por uma situação que nos últimos 20 anos ela foi sucateada, diminuiu de tamanho, né? Precisa aumentar muito o efetivo policial, porque se ela diminuiu de tamanho, aumentou o trabalho dos policiais. Né? Eu fui fazer uma audiência pública em Ourinhos, na minha cidade, e ouvi depoimentos... Longe, Longe, hein? E eu vi um depoimento, por exemplo, de um delegado de polícia, ele falou, eu sou delegado titular de uma cidade, mas sou responsável por mais 9. Como um delegado consegue trabalhar em 10 cidades? Não tem milagre. Ele vai ter dificuldade de fazer um serviço de boa qualidade nas 10 cidades. Óbvio. Ele não é super-homem. Óbvio. Né? Então, o sucateamento da Polícia Civil nos últimos anos é um ingrediente muito forte para o aumento do estresse policial na instituição. Regina, criança estuprada, idoso espancado ou amíngua. Essas são as cenas que os policiais se deparam dioturnamente na vida de um policial. Como que o ser humano trabalha com isso? Como que é isso na cabeça de um ser humano? Eu só de eu pensar nessa cena, já evito até assim, eu aqui, ó, nesse momento estou fazendo exercício de evitar a imagem na minha cabeça. Eu imagino. Imagina você estar ali, porque é isso, a vida de um policial. São coisas boas ali, dá para contar no dedo Sim, as coisas sim. boas, mas você sai para enfrentar isso daí. Uma das cenas, né? Sim, então, Como é que isso bate ali dentro do ser humano? Como é que é isso? é pesado, né? Você imagina você estar lidando com coisas muito pesadas, estupro, né? E essa questão do idoso, enfim, isso tudo que você falou, né? Você vê de vulneráveis, né? Só estou citando a questão dos vulneráveis, né? Assim, criança, idoso. Imagina no dia a dia, com a população normal aí. Então, eu, assim, na minha visão, eu vejo como essa armadura mesmo, né? Então, assim, eu vou com a minha armadura, né? Então, eu tô lá, mas eu sei que aquilo ali, emocionalmente, pode me abalar. Até porque a gente não sabe a história de cada policial, né? Às vezes a pessoa tem um caso na família, tá vendo ali, eu tive um caso na família, assim, né? E eu tô aqui, né? E a gente como profissional de psicologia também. Por isso que a gente precisa se cuidar também. Vocês precisam ser cuidados, né? A Sim. saúde de vocês também, porque... Quando você falou de presídio, eu nunca trabalhei em presídio, mas eu já entrei em presídio. Eu nem isso. Eu já entrei. Espero não entrar. Né? No início da minha formação, eu entrei. Então, assim, é muito
é pesado, né? É um clima hostil, né? Imagina, você está ali, uma parte do seu tempo, eu saio, vou para minha casa. Como é que você faz, né? Deixa pendura a roupa ali e Então, vai embora para casa? tem que ter todo o quê? Um trabalho psicológico para isso realmente. Tem que ter uma saúde mental para isso mesmo. E também eu acho que cabe, né, doutora, ao policial militar também, ao policial civil, qualquer órgão. Nós estamos falando só focando, lógico, em discussão é a segurança, né? Mas, por exemplo, você faz parte, que a gente está conversando em off, você faz parte de um grupo... De um outro grupo que está tão exposto quanto. De burnout absurdamente. O pessoal ligado à área de saúde também, né? Médicos, é um número enfermeiros. Altíssimo de suicídio absurdo, né? entre os médicos. Então cabe à pessoa, existe um foro íntimo muito grande. Eu sempre falo o seguinte, a prevenção do suicídio tem que passar pela psicologia, mais a psiquiatria, mais assistência social, mais a família e na base de tudo isso, a pessoa. É multidisciplinar Essa ajuda, né? multidisciplinar. E a pessoa tem que falar assim, ó, eu não não tem estou como. bem, eu não estou bem. É hora de eu parar e rever algumas Falar, coisas. ajuda Me eu, ajuda. ajuda eu. Existe um estudo que fala, voltando para o suicídio, que fala o seguinte, que aquela pessoa que está em cima da ponte, vamos supor, pegar uma ponte qualquer em São Paulo, e ela está parando uma cidade, né? E aquela pessoa que não avisou ninguém, foi para dentro do quarto e se matou, a diferença entre eles, os leigos falariam assim, aquela pessoa ela não quer se matar, o do quarto quer. É mentira. A diferença entre eles é tempo. Aquela pessoa da ponte, ou melhor, aquela pessoa do quarto, ela foi a pessoa da ponte de 5 a 7 vezes. Gritou para uma sociedade e a sociedade não ouviu. Aí ele foi para o quarto. Aí é game over. Então, assim, a imprensa, tem um papel fundamental nisso, né? Nós temos que ouvir essa pessoa enquanto ela estiver na ponte. Gente, esse é o programa Em Discussão. O assunto hoje aqui é suicídio entre os policiais. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo e volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O tema de hoje, o aumento do suicídio entre policiais. Aqui com a gente estão Benedito Mariano, ele que é ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Também aqui conosco a psicóloga Regina de Carvalho e Diógenes Munhoz, ele que é major do Corpo de Bombeiros de São Paulo. No intervalo aqui a gente fez um brainstorm, uma conversinha rápida aqui. Eu estava perguntando para a Regina, vou fazer essa pergunta de novo. Um suicida vai ser suicida ao longo da vida? Um suicida vai aprender a lidar com o suicídio, né? Tá. Então, a partir do momento... A pessoa nasce suicida? Não. Só para entender como é que é esse processo aí. Eu acredito que não nasce. Existe todo um estudo ainda, né, em cima disso tudo. Então, não dá nem para te falar se nasce ou não nasce, né? Mas, como todo ser humano, é um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento de toda uma história da minha vida. Então, eu acredito que todos nós temos um pouquinho disso. Quando a gente não se cuida, é uma forma disso também. Não de uma forma de tirar a vida, mas o próprio cuidado consigo mesmo. Cigarro, isso, bebida, tudo que é demais, né? Eu acho que tudo comer que... errado. não é que a pessoa não vá fazer as coisas, às vezes, que gosta. Pensando nisso, né? Isso, não, mas é uma coisa que tudo que é extremo demais não é interessante, né? Então, eu acho que na psicoterapia, né, procurar o remédio, é tudo um equilíbrio, né? Isso que a gente busca, né? O equilíbrio das emoções. E eu sinto que por esse tema falta muito realmente falar mais do suicídio, sair da caixinha. Isso é fato, né? isso existe, isso está do nosso lado e a gente faz de conta que não. Mas então, porque isso faz parte muitas vezes da nossa cultura, né? Então, a gente tem muito esse preconceito ainda, coisa que lá fora às vezes não enxerga que isso é um problema mesmo. Quem mais se suicida, homem ou mulher? Tem esse? Existe. São 3 vezes, o homem se suicida 3 vezes mais que a mulher. A mulher tenta mais que o homem. Só que aí existe todo um processo de estudo, tanto da parte da psicologia, quanto até da sociologia, que diz o seguinte: o homem ele se apega, ele tem os mesmos fatores de proteção que uma mulher, porém ele tem um desapego mais rápido desses fatores de proteção. Na hora H, no momento H, né, que é o momento do ímpeto,
a mulher ela segura mais o fator de proteção. Esse número se traduz nas pesquisas, no que Sim, está sim. homem? 85% a 90% dos suicídios Homem. na Polícia Civil e na Polícia Militar são homens. Né? É um número bem grande comparado com as mulheres, mas também o efetivo é maior de homens. Isso que eu ia Levar isso em falar. consideração. Por isso que eu estou tentando chegar nisso, porque a gente também tem uma Na PM, representatividade maior a média masculina. é 10, 12% o efetivo feminino. Né? Na Polícia Civil, acho que é menor ainda. Então, tem que levar em consideração que o efetivo feminino nas polícias... Mas estatisticamente também, proporcionalmente... Na população mundial, também. Silvia, se você me permite, eu queria só complementar o que muito bem disse a doutora Regina ali. O homem, ele não é um ser suicida, ele nunca será um ser suicida, né? Se a gente entrar em teorias aqui de Freud, na psicanálise, né? Se a gente buscar o id do homem ali, né? Um dos maiores instintos do homem é a da sobrevivência. Viver, né? sobreviver. Isto é uma coisa maravilhosa. Então, nós já partimos de uma coisa fundamental que o homem não... Fernando Sabino diz uma coisa absurdamente bela. Trágica e bela, né? Suicida é aquele que perdeu tudo, menos a vida. Muito boa. Bonito, né? Bonito. Evidente aqui que nós estamos falando com uma psicóloga e um estudioso do suicídio. Eu trabalho a análise do suicídio do ponto de vista sociológico. Eu sou sociólogo e gosto muito da análise feita por um sociólogo francês, o Émile Durkheim, que estabeleceu que existe na sociedade 3 tipos de suicídios. E esses 3 tipos de suicídios têm uma coisa em comum. Apesar de ser uma coisa individual, o suicídio tem uma relação social. Com certeza. Quer dizer, sempre tem relação de fatos sociais que contribuem para o suicídio. Eu concordo plenamente com ele e digo que, então, nessa perspectiva, ninguém nasce suicídio. Não. São as circunstâncias sociais, os fatos sociais envolvendo o cidadão que pode aumentar o estresse que leva à situação extrema do suicídio. Quais são os sinais que a gente precisa ficar em alerta? Aí eu estou falando agora o papel da família, ou o papel do chefe, ou o papel do colega de trabalho que fala assim, meu amigo, está diferente. A pessoa vai ficando diferente? A gente tem esse quadro desenhado, você fala, ele está cada vez mais estranho, mais quieto, mais reservado. Tem? Eu acho que a doutora Regina é a indicada aí. Como é que é essa característica aí? Os sinais geralmente são falas, né? Então são algumas falas, por exemplo, em família, né? A mãe fala pro filho assim, olha, toma conta de não sei quem, né? A pessoa tá bem, faz até terapia, faz tudo, né? Toma conta de ela, que ela já tá de alguma forma se despedindo ali. E aí ela comete o suicídio, né? Porque ela já tá querendo que alguém tome conta. Então são algumas falas que precisa prestar atenção mesmo, e principalmente quando há uma perda. Porque quando a gente fala da parte social, de uma perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a perda de um filho. São lutos, né? São lutos. Tipos de lutos, né? Separação. Isso, né? São separação. Tipos de lutos que a pessoa vive, né? Que não... Então, a família tem que prestar bastante atenção, porque o que acontece? Essa pessoa, ela está muito interiorizada, porque vem aonde eu errei, entendeu? São muitas questões dentro dela que fica com ela mesma, né? Que ela não consegue procurar uma ajuda, né? Então, ela não vai atrás de uma ajuda por causa de um preconceito, enfim. Chegou uma pergunta para mim aqui agora, não sei se vocês podem me ajudar a responder. Eu tenho 2 pessoas. Elas são expostas ao mesmo tipo de problema. Sei lá, foram demitidas ou perdeu tudo na vida. Uma tenta se matar, outra não. Por que elas são diferentes? Por que essa só? Acho que a solução é suicídio e essa não. Como eu disse anteriormente, você acabou de citar um fator exógeno, que é o que não está dentro da pessoa. Aí você tem que ter toda a possibilidade de estudo do fator endógeno. Tá. Quem é essa pessoa? Cada um vai reagir diferente. Qual a estrutura, qual a estrutura comportamental dela? Ela tem uma possibilidade de procurar uma ajuda de um profissional? Não tem. Um suicida é depressivo? É uma pessoa depressiva? Não. Olha, existe um estudo
de um famoso psiquiatra, ele é aqui do interior de São Paulo, Dr. Bertolotti, que fala o seguinte: no gráfico pizza da autópsia de pessoas que se mataram por suicídio, uma das menores fatias dessa pizza é a depressão, né? Então, assim, se cria hoje um transtorno de humor mais, como diz André Trigueiro, né? O mais pop é a depressão, né? É o que a sociedade explica mais, até porque no Brasil hoje a cada 15 homens um tem depressão, a cada 10 mulheres uma tem depressão. Então, é a mais popular. A doença do Mas século, assim, né? ligar depressão a suicídio, a gente não deve fazer isso, né? Não é isso daí. E eu também não seria ilógico aqui de falar assim, olha, não, tal transtorno tem maior possibilidade de se matar. Isto não é uma fórmula matemática, Silvia. Isso daí, existem várias e várias pendências, várias e várias, digamos aí, fatores e caminhos que podem levar uma pessoa à tentativa de suicídio. Relembrando aqui o Emílio Durkheim, uma análise sociológica do suicídio, há o suicídio altruísta. Né? O suicídio altruísta é aquela pessoa que comete o suicídio em razão de uma causa. Os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, os homens-bomba, eles vão felizes cometer suicídio, porque estão dando a vida por uma causa do ponto de vista deles. Então, ajudando. Então, é o suicídio altruísta. Então, a análise do suicídio é interdisciplinar, é multicausal, e acho que as causas do suicídio, isso nós vamos conseguir ver um pouco nessa pesquisa, não tem uma causa do suicídio. Não. Né? Era isso que eu ia falar. Nós vamos, eu acho que com essa pesquisa, entender algumas das motivações, que são várias motivações que, numa mesma situação. Então, a partir dessas várias motivações, nós vamos tentar sugerir ao governo alguns programas, porque os programas para trabalhar a saúde mental tem que ser interdisciplinar, porque as motivações são várias. Você citou uma coisa, né, que são os sinais, né, perguntou a doutora Regina os sinais, né, que é uma coisa muito citada. A maioria das pessoas que tentam o suicídio, elas dão sinais, né? Mas eu ouvi uma coisa uma vez, na minha opinião, o maior suicidólogo do Brasil, que ele chama Neuri José Botega, é um psiquiatra, né, renomado no meio, né? Então, o Botega, ele disse uma vez uma coisa dentro do quartel que eu trabalho, que ele foi nos visitar, ele falou o seguinte: as pessoas dão sinais, porém não joga na responsabilidade das pessoas que convivem com esse tentante a responsabilidade de lê-los. De não ter Senão entendido. eu vou ter coautores. Então, assim, é aquela mãe que perdeu um filho por suicídio e se culpa a vida Vai inteira se culpar porque eu não li os sinais. Eu E deixei. ele disse uma coisa que eu achei fenomenal, assim, genial. Falar que o Brasil perdeu na Copa do Mundo para a Bélgica, quando o jogo acabou, é fácil. O problema é consertar o jogo na partida. Né? Então, assim, a gente não pode entrar nisso. Mas por que eu não percebi? Por que eu não vi? Quando ele pôs aquela música e falou tal coisa, eu já devia ter... Não. Se eu fizer isso, eu vou criar coautores. Então, a gente não pode entrar nisso. Isso é mais um mito dentro da área da suicidologia. Dentro desse estudo. É, O que mais que fica esse estudo tá? pesado, Fala, né? doutor. Fica pesado, né? Porque você achar que, eu não vi, né? Poxa, ele falou, existem os Fica sinais. tranquilo que acho que as pessoas todas que vivem do lado dessa pessoa que tirou a vida já vai se cobrar isso, né? Não precisa a gente apontar, né? Eles se Já cobram. vai, Já estarão sofrendo. Eles estão sofrendo e estão se cobrando também, porque se cobram, né? Mas a culpa não é da família, entende? Benedito, desse número, estou tentando entender que recado que essa pesquisa, esse levantamento dessas informações está passando. Esses números aumentaram porque a informação está chegando até vocês ou aumentaram porque teve uma motivação, algo que está acontecendo aqui por trás que ninguém estava vendo? O que eles estão dizendo, esses números? Do ponto de vista da Polícia Civil, o aumento é muito grande e eu acho que os números mostram que foi negligenciado o programa de saúde mental na instituição, porque nunca existiu. Né? E Agora aí, é o resultado do que não foi feito. Exatamente. Só é o resultado do que não foi feito.
Na Polícia Militar, sempre, desde a década de 90, sempre não, desde a década de 90 que eu acompanho esses dados, a média era 15, 16 suicídios por ano, desde a década de 90. Em 2018, passou para 35, e aí incluindo 15 suicídios de ex-policiais, né? Porque essa é uma situação também que precisa ser analisado como um programa de saúde mental numa instituição policial, vai dar conta de acompanhar quando o policial deixa de ser policial. E nós tivemos o ano passado 15 suicídios de ex-policiais, que é muito mais difícil para a instituição acompanhar do que quem está mais ali no dia a dia. Não está no dia a dia. Né? Então, eu acho que os números mostram o seguinte, que esse tema tem que ser priorizado. Né? Isso é ponto. Ponto. Ninguém vai discutir mais isso. Tem que ter investimento orçamentário em programas de prevenção. Tem que ter dinheiro. Não é custo, é investir na saúde mental dos policiais. Por isso que nós vamos propor um amplo programa inicial na Polícia Civil e ampliar o que já existe há muitos anos na Polícia Militar. Então, o Estado tem que entender que cuidar da saúde mental dos policiais é investimento no ser humano, é investimento no policial, não é custo, porque senão nunca vai ter recursos para se fazer um grande programa de acompanhamento da saúde mental. Acho que é isso que os dados apresentam. Existe um estudo que fala, a Organização Mundial de Saúde, que um dólar investido na prevenção da depressão, né, ela chega a evitar quase $20 de prejuízo em tratamentos. $1 investido na prevenção. $1 que evita ali na frente $20. Imagino que na sua carreira de bombeiros você também já deva ter visto algumas cenas não tão boas assim. Como que você trabalha isso? Eu faço terapia. Legal. Acabou o programa, gente. Acabou o programa, gente. É tudo que a gente está discutindo aqui, né? Porque como é que lida com isso daí no dia a dia? Você não sabe mas não é fácil, né? Não no meu meio, como a gente já discutiu aqui, né? Eu faço terapia. Não é fácil para o brasileiro, porque parece que eu sou fraco. Né? Então, é a crença, né? A crença que tem Imagina dentro de uma instituição que é a que é. O Edson do Guerreiro. Ele faz terapia. Ele faz terapia, né? Não, eu faço terapia e vários amigos meus. Então, assim, olhar, eu estou muito feliz. Eu estudo suicidologia há 15 anos. O olhar da minha corporação, ele mudou muito em 15 anos. Muito. Para melhor. Para melhor, absurdamente. Hoje, graças ao comandante do Corpo de Bombeiros, hoje, graças ao meu comandante direto, Coronel Valdir Pavão, que é o comandante da Escola de Bombeiros, eu posso palestrar em vários lugares falando de saúde mental. Né? Quem sabe há muitos anos atrás eu não poderia. Né? Então, hoje, isso daí é muito fácil. Como disse o doutor aqui, a Polícia Militar, ela tem um olhar ainda, requer muita ajuda da pessoa. Fala assim, ó, eu quero fazer terapia, eu devo fazer terapia. Então, isso passa também para um fórum pessoal, como eu disse anteriormente. Tem uma pergunta chegando aqui. Tem como fazer um trabalho anterior, não com a corporação, mas com detectado uma vez um perfil de um profissional aí da área de segurança? Fala assim, aquele ali tem um perfil voltado para, no futuro, talvez apresentar essas características, talvez, para o lado do suicídio. Tem como fazer uma prevenção disso, trabalhar isso antes? Eu acredito o seguinte... Ou não dá para identificar? Eu acho que precisa... O programa de saúde mental nas instituições policiais não tem que ser exceção, tem que ser regra. Né? Tem que ser regra. Quando em todos os batalhões, em todas as seccionais da Polícia Civil, tiverem profissionais... da área de saúde, cuidando da saúde mental, não é mais novidade. O policial vai se dirigir aos profissionais com menos preconceito, porque eles estão ali no dia a dia. De uma forma natural, né? De forma natural. Tem que incorporar nas instituições o programa de saúde mental com muitos profissionais e que deixa de ser novidade. Porque além do tira, do escrivão, do delegado, sabe que tem uma sala ali de profissionais da saúde mental. Isso vai facilitar quebrar preconceitos
dentro da instituição. Eu acho que esse é o maior caminho, é o melhor caminho. E precisa ter investimento, né? Quer dizer, quando nós falamos de iniciar um programa na Polícia Civil que tem mais de 25 mil policiais, vai ter que ter Qual o numerário que a gente tem aqui no estado de São Paulo de policiais, entre civil 83 mil policiais militares e 25 mil policiais civis e mais 3 mil na Polícia Técnica e Científica. Pegando o dado aqui que o Major apresentou, a média na sociedade é 6,6 para cada... 6,3 para cada 100 mil habitantes. Nas polícias de São Paulo, pegando os dados de 2017 e 2018, passa de 35 para cada 100 mil habitantes, que é um número médio das nossas polícias. Então já é uma situação epidêmica a questão do suicídio nas polícias. E é nessa perspectiva que eu acho que o Estado tem que ver a questão do suicídio policial. Ele, nos últimos 2 anos, virou epidêmico. E por isso que precisa ter uma resposta forte com ampliação de programas de saúde mental. Gente, só para vocês terem uma ideia, imagina o policial sai de casa, vai trabalhar, se depara com uma ocorrência, é obrigado a tirar a arma, sacar a arma e acaba, infelizmente, matando uma pessoa, tirando a vida de uma pessoa. Isso tem essa memória fotográfica, a memória auditiva, tem um som à morte, tem um cheiro, tem um rosto que fica ali paralisado, com olhos abertos, arregalados. Depois essa pessoa vai para casa, chega em casa e fala para a esposa ou para o marido, o que você fez de janta? Arroz, feijão? Como é que você trabalha a morte ali na sua cara? Isso eu tô falando de uma morte que foi por um tiro, que você tirou a vida. Porque você estava defendendo, porque você ou estava se defendendo, ou você estava evitando uma coisa maior. Como é que trabalha isso na cabeça de uma pessoa, gente? Você foi lá e tirou uma vida. Uai! Isso pode criar um... Isso é recorrente, gente. É o TEPT, né? Que a psicologia muito bem explica isso tudo. O TEPT, isso não é o TEPT ele não é só inerente a profissionais ligados à área de segurança pública. Lógico, ele está mais acusado ali na área de segurança pública, mas eu acho que a gente sempre vai voltar nisso, é o foro pessoal, né? As instituições, eu agora falo pela minha de novo, não sei as outras, elas não renegam isso em nenhum momento, a Polícia Militar, como disse o Dr. Mariano, há 10 anos a PM já olha isso daí, né? Mas isso também tem um foro pessoal de falar assim, enquanto este policial militar, ele não fala assim, eu preciso parar, eu preciso de ajuda, assim como a dor no joelho, né? Sim. Eu preciso procurar o CAPS, eu preciso procurar o NAPS, eu preciso procurar a psiquiatria, e aí vem um processo normal de tratamento e cura. E vou falar mais, tá, gente? Se esse policial tirou a vida de alguém porque estava em serviço, porque estava defendendo, porque precisou fazer isso, ele não tem ajuda para quem o defenda, tá? Ele não tem advogado do Estado para defendê-lo, né? Defensoria. Ele tem que contratar advogado particular, não é isso? Isso, hoje sim. Ainda tem essa também, tá bom? Mas ele, é bom que se diga, as ocorrências, a chamada MEDIP, morte em decorrência de intervenção policial, ocorre mais com policiais militares do que com policiais civis. É praticamente automático na Polícia Militar uma ocorrência com morte, o policial ir para o serviço de saúde mental. Isso já ocorre, tá, né? Esse acompanhamento, ele passa por um acompanhamento. Ele passa. Isso já existe. É bom a gente também deixar claro. Tá, que não tá tão automático na Polícia Militar. Ele não passa por uma ocorrência dessa e vai para casa do E vai para casa. Ele passa por um tratamento obrigatoriamente. Por exemplo, não só na ocorrência de morte por intervenção policial, no acidente. E diga-se de passagem, desculpa, doutor, de cortar, mas esse programa desse acompanhamento psicossocial, ele foi pioneiro aqui em São Paulo. Depois ele foi exportado para outros estados. No acidente da TAM, por exemplo, que policiais participaram lá daquela ocorrência trágica com quase 100 mortes, foi 99 mortes, né?
Evidentemente que os policiais que participaram daquela ocorrência precisam de um acompanhamento de saúde Imagina mental. dormir com isso, eu falo, dorme com isso, dorme com esse barulho. Todos os bombeiros de São Paulo que foram para Brumadinho, atuaram em Brumadinho, estão passando por acompanhamento. Porque o que se vê ali, né? Sim, essa memória fotográfica, isso daí isso terrível. fica pra vida, né? Isso muda a pessoa. É o antes e o depois, né? Muda. Então, É o antes mas e o depois, é definitivamente. interessante porque existe todo um trabalho dentro de uma tragédia, né? Já que a gente está falando de algo que você quer prevenir, né? Então, é interessante ter todo esse suporte, né? Para esses policiais. Mas aí a gente começa a pensar de uma forma mais ampla, né? Uma visão maior, né? Porque a tragédia está quase todo dia, né? Eles estão numa tragédia, né? É todo dia, Um tudo café bem. com uma morte ali, depois isso- almoçar, por isso um que estupro ali. Por isso que o programa de saúde mental não pode ser exceção, tem que ser uma regra. Tem que ser uma Ele está no regra. cotidiano da atividade policial. Nós vamos sugerir, já estou adiantando no seu Já, um programa spoiler, aqui, já me dá uma um das spoiler. recomendações, nós vamos sugerir que... Quando? Setembro amarelo, em já setembro tá nós lançamos a pesquisa muito daqui bom. um mês e meio. Uma das recomendações que a ouvidoria irá fazer a partir desse estudo é que seja incorporado nas instituições Polícia Civil, Polícia Técnico Científica, Polícia Militar, a figura do profissional de saúde mental. E tenho dito. É isso. E tenho é isso. dito. Já existe Na na PM já Polícia existe. Militar, mas eles não existe a carreira Tá. de profissionais. No Rio de Janeiro, por exemplo, é carreira. Então, há algumas recomendações. Na Polícia Civil, nós vamos sugerir que no quadro da Polícia Civil se leve em conta policiais ou profissionais de psicologia de fora da instituição, mas que seja incorporado na instituição policial. Esse é o início do enfrentamento para essa situação epidêmica que vivemos Até hoje. agora veio uma ordem essa semana, né? Rápido notificando. A Polícia Militar agora adotou como para as escolas palestras para todos os alunos em formação ainda, palestras sobre prevenção do suicídio. Então, eu acho Então, isso super E tem que Uma começar lá psicóloga, atrás. Tem que começar lá atrás, gente. é Esse por aí. papo começa Então antes. essa preocupação já vem desde a escola. Gente, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Muito, muito obrigada com as letras desse tamanho, assim, pela informação que vocês trouxeram aqui hoje, engrandecendo um pouquinho o trabalho que a gente faz aqui de comunicação, mas principalmente trazendo essa discussão para dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é daqui que vai partir a solução desse e de outros problemas que a gente enfrenta com a sociedade. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Voltem sempre, portas abertas, como eu sempre digo, dessa casa e dessa TV. Obrigada mesmo, gente. Eu gostei Obrigada, do programa. Silvia. Bom, Obrigado. o programa Em Discussão fica por aqui. Mega obrigada aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau! Vale a pena.